Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nós, aqui do grupo de estudos online Sueli Caldas Schubert, saudamos a todos. Hoje nós estamos entre os corações queridos de Jussara e João e estudaremos o capítulo 26. Antes de entrarmos no resumo e posteriormente nos aprofundamentos, convidamos a todos para nos unirmos em oração. Amado Mestre Jesus, divino amigo de todos nós, agradecemos imensamente por mais esse dia de vida, pela saúde e pelas oportunidades diárias que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para que possamos evoluir sempre, aprender, desenvolver aos poucos essa centelha divina, as nossas virtudes, e podemos ter essa bênção da reencarnação, para que possamos também resgatar os débitos do passado. Gratidão imensa à equipe espiritual que coordena este trabalho, que vem nos acompanhando ao longo dos anos, para que não esmoreçamos, que continuemos firmes no propósito de aprofundarmos o conhecimento, abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para essas lições tão importantes que modificam a nossa forma de ver a vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Então, nós faremos o resumo, logo mais passaremos, então, para a nossa querida Jussara e, posteriormente, para o João. Este é um capítulo um tanto quanto extenso, com bastante informações, então nós fazemos o convite para que todos possam lê-lo na íntegra. É intitulado Considerações e Preparativos. Nele, então, Filomeno de Miranda vai falar a respeito de Ricardo, o obsessor de Julinda, que após, então, aquele primeiro atendimento, começou a experimentar sensações agradáveis, porque o mergulho nos fluidos salutares do médium Jonas lhe proporcionou uma rápida desintoxicação. Aí o mentor vai fazer considerações a respeito do sentimento de ódio, de vingança do obsessor. E diz que o ódio sustentado pelo desejo de vingança amainara um pouco depois daquele primeiro atendimento, ante a possibilidade de ser amado na condição de filho. Né? Quando ele soube da notícia que poderia vir através de Julinda, ele se acalmou. Porém, quando soube do propósito de Julinda do abortamento, aí o sentimento negativo, o desejo de vingança, a obsessão, então, tomou campo. O amor e a relevante posição espiritual da Dona Angélica, a mãe de Julinda, tanto quanto a ternura e a afeição de Roberto, o esposo, formaram uma proteção que, de alguma forma, defendia Julinda dos dardos mentais de Ricardo, seu obsessor. Ele estava impelido por desejos inconfessáveis, como veremos futuramente, porque ele ambicionava esse retorno que ela, então, lhe havia negado. Ao identificar a divina ajuda atuando em favor de Julinda, como dele mesmo, somente que de forma diversa da qual ele desejava, lhe produziu grande revolta. Ele se sentia aturdido, cansado. O choque anímico decorrente da psicofonia controlada debilitou-o, fazendo com que ele, então, adormecesse por largo período. Sonhava naquele momento com os acontecimentos passados, ressuscitando os clichês mentais que estavam arquivados. Aquele estado, no entanto,
tinha sido previsto pelo mentor quando o conduziu à psicofonia, de modo a lhe produzir uma catarse inconsciente com vistas à futura liberação psicoterápica que estava programada. Concluídos os trabalhos na casa espírita, no que tange aos compromissos dos companheiros encarnados, ali os mentores permaneceram, dando curso agora aos labores atinentes à esfera de ação espiritual. Filomeno diz então que observou que, à medida que as horas avançavam, a instituição se fazia visitada por pessoas de ambos os lados da vida, que vinham receber atendimento, apresentar solicitações e até mesmo servir. O sono fisiológico, facultando o parcial desprendimento do espírito, não deixa de ser um exercício para a desencarnação, ressalta o benfeitor. Já passava da meia-noite, quando viu entrar Jonas, o médium dedicado, que estava assistido por Genésio, que o foi buscar, facilitando o seu deslocamento. Filomeno pôde sentir de perto no companheiro dedicado os frutos da abnegação que a fé espírita consciente lhe proporcionava. E aí, então, o mentor vai nos trazer um pouquinho da história desse abnegado médium, que aos 45 anos aproximadamente era um trabalhador afeiçoado, que esplendia de juventude física, sem denotar cansaço ou desgaste nos implementos da maquinaria fisiológica. Não lhe havia também notado sinais de qualquer compromisso conjugal ou a presença psíquica de filhos, assim se apresentando mais livre e despreocupado. O operário da mediunidade se reencarnou com graves compromissos no campo da afetividade, decorrentes de existências passadas. Não poucas vezes temos derrapado, diz o benfeitor, lamentavelmente, no exercício das funções genésicas, transformando-lhes o uso enobrecido em abuso degradante. O nosso Jonas não é exceção. Vem de experiências religiosas muito recentemente no sacerdócio católico. 2 vezes seguidas reencarnou com o compromisso de servir para se elevar moralmente. Os seus vínculos, no entanto, pretéritos, eram muito fortes e muito negativos. E à medida que os anos se passaram, ele reencontrou afetos e compromissos que esperava conseguir superar, mas com os quais sucumbiu lamentavelmente. Despertando em definitivo no último retorno e se inteirando das bênçãos que o Consolador esparzia na terra, rogou treinamento e oportunidade para voltar em serviço de redenção na mediunidade espírita. Jonas solicitou a provação da soledade a fim de superar-se. Treinado no exercício mediúnico desde antes de seguir ao corpo, experimentou de cedo os aguilhões que o levaram ao dever reto. O nosso irmão, diz o mentor, está prosseguindo com acerto. Epítetos injustos, no entanto, são-lhe aplicados por pessoas que não conhecem os sacrifícios nem a dignidade, tanto quanto suspeitas infundadas surgem nos amigos invigilantes que não lhe compreendem a opção. Pelo espírito de dedicação à mediunidade voltada para o bem, ao desinteresse pessoal, quando no serviço da doutrina, e pelos esforços que empreende por melhorar-se, vem granjeando cada dia maior número de amigos entre nós, no caso, os mentores, os benfeitores, que se inteiram das suas disposições e conquistas, passando esses a simpatizar-lhe a tarefa, utilizando dele no desdobramento dos compromissos abraçados. O vigilante benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, após então ter instruído Jonas do trabalho que logo mais se iniciaria,
convidou Filomeno de Miranda a alguns esclarecimentos, dizendo que o atendimento da problemática obsessiva Julinda Ricardo exigiria cuidados especiais, tendo-se em vista as complexas implicações em que se emaranhavam. Ao trazermos Ricardo à comunicação psicofônica, dizia ele, estabelecemos um vínculo entre o médium Jonas, de quem nos voltaremos a utilizar ainda nesta noite, e ele, para o atendimento em maior profundidade que se faz indispensável. Vamos buscá-lo. E aí, então, eles retornam ao hospital, onde está Julinda, observa que 2 outros cooperadores e o irmão Juvencio, pai de Julinda, seguiram a buscar a senhora Angélica e Roberto para que a reunião em família facultasse esse deslindar dos problemas que os envolviam. Sobre as ações dos medicamentos, a obsessa Julinda dormia no momento. E Ricardo, conforme já foi referido, se encontrava agitado, porque recordava dos acontecimentos desagradáveis, naquele estado que ele se encontrava de torpor. O benfeitor, então, lhe aplica energias sedativas, sob as quais o tranquiliza, adentrando-se, então, em sono profundo. Por sua vez, Julinda recebeu passes que lhe facultavam liberar-se da conjuntura em que se encontrava, de modo a facilitar a sua condução. Enquanto eles estiveram fora, o irmão Genésio e outros cooperadores da casa receberam os membros que participariam da tarefa, dispondo-os, então, na sala mediúnica, nos seus devidos lugares, enquanto era lida uma página do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para que houvesse, então, essa preparação psíquica do ambiente espiritual. Aí, então, diz ainda, Dr. Bezerra de Menezes, a realização a que daremos curso poderia ser executada durante as atividades habituais da casa, com a participação dos membros que constituem o grupo de desobsessão. No entanto, damos preferência a este mais cuidadoso labor pela necessidade de irmos às raízes das causas que afligem os nossos irmãos necessitados, sem que corramos as desnecessárias contingências da distração dos encarnados, do cansaço que os toma, inclusive do sono que a muitos se entregam, certamente sem o desejarem. A pouco e pouco, trabalhadores dedicados do labor desobsessivo no plano físico têm sido vitimados por lamentável torpor mental, que os induz à sonolência de que se não logram liberar. Tombam inermes, seja por desinteresse da tarefa ou por invigilância, estabelecendo ou reestruturando ligações com as mentes perversas dos seus adversários espirituais, que desse modo os bloqueiam, impedindo-os de aprender e servir ou com o objetivo de prejudicar-lhes o ministério socorrista. Seria de bom alvitre que os membros das equipes mediúnicas, realmente responsáveis, conscientes da significação e gravidade do cometimento, se impossibilitados de repousar ao cair da tarde, que antecede ao compromisso espiritual, descansassem à noite de véspera, com maior número de horas, precatando-se contra o desgaste natural das forças. Outros sim, procedendo dessa forma, ensejariam aos benfeitores prepará-los para a melhor cooperação, sintonizando com os portadores da mediunidade psicofônica, os que se irão comunicar, e com os demais, permitindo encontros refazentes, instruções oportunas, durante o natural e prolongado desdobramento pelo sono fisiológico. Para o prosseguimento da sessão desobsessiva, além de Jonas, naquele local, se encontravam 2 senhoras, igualmente portadoras de mediunidade, o companheiro diretor, que se encarregava da doutrinação, e apenas um jovem muito interessado no serviço. E explica então o mentor: estamos diante de um grupo mediúnico de desobsessão,
portador de qualidades superiores, graças ao conhecimento espírita de que os seus membros se fazem possuidores, assim como a sua dedicação natural ao bem. Seria ideal que os cooperadores encarnados, após o encerramento dos trabalhos mediúnicos, se mantivessem, quanto possível, no clima psíquico que fruíram durante a reunião, meditando no que ouviram, digerindo mentalmente melhor as comunicações, incorporando aos hábitos as lições recebidas, orando. Tal atitude, que será sempre de alto alcance positivo, ajudar-nos a contribuir para se melhorarem moralmente, por conseguirem ação edificante e aprendizagem, no desdobramento que os compromissos espirituais a todos nos facultam. E por fim encerra dizendo: como todos os preparativos estivessem concluídos, o benfeitor dirigiu-se a um ponto central, no semicírculo em que se encontravam todos os participantes de ambos os lados da vida, e proferiu a prece de abertura da reunião, que certamente nós veremos no capítulo seguinte. Então, agora passamos a palavra à nossa querida Jussara. Seja bem-vinda, Jussara, a palavra está com você. Obrigada, Gil. Obrigada pelo excelente resumo, porque, como você disse, esse capítulo é bastante complexo e ele traz tantos ângulos, né, para que a gente pode explorar, que a gente pode estudar, e é sempre fascinante como Manuel Filomeno de Miranda é capaz de transmitir, né, de maneira tão simples também, todos esses ensinamentos que vêm contidos nessas histórias reais, né, que ele nos apresenta. E nessa nossa reflexão, nós pensamos em analisar o caso do Jonas, então falar um pouco a respeito das questões de sexo, das questões da sexualidade, religião, que são pontos muito importantes para nós estarmos refletindo, principalmente nós que sempre estamos buscando o nosso aperfeiçoamento espiritual, e para que a gente também não viva em conflitos de emoções, né? Quando elas são frutos de relacionamentos saudáveis e naturais dentro do nosso processo fisiológico. Então, nós vemos que o Jonas, nesse caso, como nos apresenta Manuel Filomeno de Miranda, e a Gi nos colocou no resumo, ele vinha de experiências religiosas, né, no sacerdócio católico, aonde ele 2 vezes ele reencarnou com determinados compromissos a fim de se elevar moralmente, e aí a gente faz um parágrafo, né? Desde que a gente vem nesse processo de reencarnação, a gente vem sempre procurando nos elevar moralmente. Obviamente, nas primeiras encarnações, nós ainda estamos muito ignorantes em relação ao nosso propósito como espíritos imortais, então podemos não aproveitar tanto assim ou não estarmos tão conscientes. Mas à medida que fomos avançando através do tempo, nós, com mais lucidez, fomos buscando experiências que pudessem nos levar a esse sucesso. Vejam que, nesse caso, fala que por 2 vezes ele reencarnou com esse compromisso de servir e elevar-se moralmente. Então, ele já vinha antes numa cadeia de ações aonde ele vinha falhando nesses mesmos quesitos. E é importante que Manuel Filomeno de Miranda nos fala bem aqui a respeito das questões de sexo. Muitas vezes até eu vou fazer um paralelo quando a gente fala sobre dinheiro. A gente às vezes fala que o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim. O dinheiro, ele pode ser muito bom dependendo da maneira com que nós vamos aplicar esse dinheiro. Vamos aplicar esse dinheiro para a educação, para o nosso engrandecimento, aprendizado intelectual, para poder favorecer a sociedade, ou vamos utilizar apenas em coisas frívolas e coisas até que podem danificar os nossos irmãos e irmãs em humanidade? O sexo, a mesma coisa. Nós podemos utilizar o sexo de maneira com que ele nos traga
grande fonte de energias criativas, inclusive, como nos já podemos ouvir em várias palestras de Divaldo, em questões que foram colocadas pelo próprio médium Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, que nós estaremos situando hoje nessas questões, a benfeitora Joana de Ângeles. Então, o matrimônio, nos fala, é uma bênção, né? A família é um momento em que nós vamos ter, assim, oportunidade de, através do amor, fazer todas essas realizações que emocionalmente nos trarão equilíbrio e nos auxiliarão. Então, neste caso, não está sendo condenado, no caso aqui, não diz que ele queria estar fora de algo que poderia tentá-lo para o negativo, mas ele tinha essas questões, dessas viciações sexuais que ele precisava vencer e que já recentemente, nessas 2 encarnações, ele não havia conseguido superar. Foi aí que, quando no plano espiritual ele acabou entrando em contato e descobrindo o Consolador, o Espiritismo, ele pediu para talvez entrar por um outro ângulo, já que nesse ângulo da Igreja Católica ele não tinha sido bem sucedido e solicitou o treinamento para trabalhar na mediunidade. O interessante aqui, né, como diz que foi tudo provido e etc., e ele foi realmente treinado para essa reencarnação, é que muitas vezes nós achamos que a gente vem parar no espiritismo por acaso. Até mais ainda, se você veio para o espiritismo quando já tinha uma certa idade, né? Aqui com a gente morando fora do Brasil, muitos falam que nem conheciam o espiritismo do Brasil, que vieram a conhecer no exterior, que estão há poucos meses, há poucos anos na dedicação desse estudo, mas a realidade é que todos nós que viemos, de uma certa forma, ter um papel um pouquinho mais relevante dentro do espiritismo, do movimento espírita, nós fomos preparados desde antes da nossa encarnação. Teria o tempo certo, teria o momento adequado, o local adequado para que a gente pudesse receber essas instruções e nos associarmos, né, a esses pensamentos, ao Consolador ou não. Então, nesse caso, quando Jonas solicita, né, essa como provação, ele também não está relacionado a nenhum tipo de vínculo afetivo, criar uma família. Novamente, né, ele foi concedida essa possibilidade, mas o que não significa que ele não teria dificuldades para se superar. Então, às vezes nós vemos que muitas vezes, para que nós possamos ter sucesso nas nossas empreitadas, o melhor caminho é realmente o do comprometimento total. No caso dele, era essa abstinência, porque ele não queria mais correr o risco de se comprometer anteriormente. Mas, obviamente, o fato deles ter sido preparado com uma mediunidade foi uma questão de uma opção de resgate, não porque para poder, né, se reparar através do serviço ao próximo. Nós não estamos falando aqui de que era uma questão de mérito, de esforço pessoal, mas uma forma onde, na perseverança dos seus propósitos, ele poderia, então, ir pouco a pouco superando aqueles sentimentos, né, que os desviaram tanto e os fizeram falhar nessas outras encarnações. Em relação às questões de aspectos sexuais, de sexo, nós todos somos devedores. De uma forma ou de outra, nós todos falhamos quando nós nos deixamos levar por frágeis padrões de moral da época. Então, era o que se praticava, ninguém ligava, mas na realidade eram padrões morais de baixo teor. Vivemos na permissividade, na promiscuidade, na abstinência não natural, como nos apresenta aqui o caso de Jonas, que eram ditadas, nesse caso, pelos padrões do clero. Nós vamos ver que, especialmente,
a mulher ela acabou se tornando alvo de sérias perseguições, né, já desde então, da correlação com a Eva, sendo inclusive levada à fogueira, porque despertava o fogo das paixões nos homens insanos, e muitas mulheres foram queimadas como bruxas, porque se utilizavam de magia para despertar o desejo sexual nesses homens do clero que se impunham essa abstinência não natural. Então, nós temos muitos quesitos nessa questão de sexo, e hoje nós vivemos uma época em que muitos confundem a liberdade com libertinagem. A própria libertação da mulher, que ocorreu lá pelos anos 60, levou a esse equívoco, né? E nossos valores hoje são a representação dessa herança que a gente traz de vidas passadas. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, no capítulo 15, ela fala o seguinte, que o sexo ele é portador de objetivos elevados, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico. Porque, além da finalidade procriativa a que o sexo se destina, ele também proporciona uma permuta de hormônios emocionais que contribuem para a alegria de viver e a harmonia psicológica dos seres humanos. Então, por isso que a gente vê que nas relações íntimas, quando nós estamos falando dessa parte da questão de sexo, isso não vai ocorrer no sexo casual, né? Por isso que existe a gente entra nesse conflito, nesse vazio existencial que a gente já não sabe preencher, né? E o médium Jonas, obviamente, tendo feito essa opção, e nós vemos, como nos comenta Manuel Filomeno de Miranda, conversando com Genésio, né? Ele vem sofrendo graves perseguições por aqueles que são inimigos dele, que vêm de ligações de passado, por aqueles que são inimigos do bem e pelos próprios encarnados que agora comungam com ele, inclusive das mesmas crenças, porque eles acham que ele é falso, ele é mal compreendido, então são aquelas críticas, aqueles comentários, esse daí deve estar querendo virar santo, a gente escuta isso, se vai muito no centro espírita, essa aí deve estar querendo virar santo, está indo muito no centro espírita, está orando muito, né? Ou está usando muito roupa de santinho, né? Deve ser uma postura falsa, né? Na verdade, ele não casa porque ele quer mesmo é ficar livre, não quer saber de responsabilidades. Então, veja que a maldade humana que existe, sem que a gente se preocupe em conhecer os conflitos que cada um de nós traz. E isso, se a gente fosse falar só dessa encarnação, já poderia ser muito visível, mas e se nós vamos falar de outras encarnações ainda, todos nós trazemos esses conflitos. E no campo das emoções, dos vínculos afetivos ou sexuais, nós trazemos muitos conflitos. Então, veja que falam que agora ele está diante de pessoas que ele falhou, mas sublimando esse relacionamento, transformando esse relacionamento em questões em emoções mais fraternas, aonde num ambiente como a gente tem, num ambiente espírita, a gente pode facilmente realizar, porque na realidade existe um amor intrínseco que nos une todos nós, principalmente quando estamos devotados a essa tarefa do bem. Agora, nós vemos que infelizmente, esses comentários maldosos, eles ocorrem por toda a parte e acabam, inclusive, contribuindo para sucumbir os desejos nobres de pessoas de boa vontade, né? Nós vemos, por exemplo, quando uma pessoa quer tomar uma decisão de fazer algo melhor, a gente fala, você nunca vai melhorar, eu sei, já te conheço, isso é mesmo difícil, você é assim mesmo, e acaba minando as nossas forças. Agora, o espírita sabe que a lei é de progresso. Então, por isso, todo esforço que a gente faz na construção do bem vai ser um sucesso, mesmo que levem algumas tentativas frustradas, né? Mas vai ser um sucesso se a gente persistir no que faz. No livro Vida e Sexo, tem um capítulo 25, que Emmanuel fala sobre sexo
e religião. Então, ele chega com alguns questionamentos, né? Por exemplo, ele começa ele mesmo fazendo umas perguntas e dando umas respostas. Então, a pergunta que ele coloca é se, pelo fato da gente se isentar dos impulsos e inquietações sexuais, seria possível, né, a gente conseguir essa isenção só por causa que a gente tem algum compromisso de natureza religiosa, né? Então, ele responde dizendo que a lógica nos faz compreender que quando a criatura ela abraça encargo dessa ordem, ela está buscando para si mesma aguilhões regeneradores ou educativos, né? Mas que na realidade não vai transformar o seu caráter milagrosamente o seu mundo íntimo. Ninguém se burila de um dia para o outro. Então, não é porque agora a gente tem uma resolução de eu nunca mais vou pensar a respeito daquilo que a gente não pensa, né? Até pelo contrário, né? Parece que quando a gente fala, eu não posso mais pensar nisso, eu não posso mais fazer isso, aí que a gente quer fazer mesmo, que aquilo não sai da cabeça, né? Então, essa questão de querer impor determinadas normas não significa que a gente vai conseguir trazer algum tipo de angelitude, que só vai ocorrer através de muita encarnação, de muito trabalho, né, de muito entendimento. E nesse caso, como nos fala a benfeitora, o próprio Espírito Emmanuel, nessas suas obras Vida e Sexo, né, tem o Sexo e Destino, que ele traz também que nos traz também André Luiz, né, que falam tanto a respeito dessas questões de nós sermos mais conscientes, mais responsáveis, mas nunca dizendo que no momento, no atual estágio de evolução que o ser humano vive, que a gente tenha que negar essas questões esses estímulos genésicos, e que se ele for feito de maneira assim, que não é parte, como no caso, esse compromisso que o Jonas está fazendo para que ele mesmo possa superar aqueles hábitos que ele vem trazendo de tantas encarnações, então é como se ele estivesse dando, né, um reset aí no seu, nas suas formas, né, na sua forma de pensar. Obviamente, nós vamos encontrar missionários outros, aqueles que vêm trabalhar em relação ao bem, que vibram em faixas de amor mais sublime, o que não era o caso exatamente ainda de Jonas, mas essa sua tentativa de assim agir, de assim proteger, de assim seguir o seu caminho, né? Então, nos fala Emmanuel que as instruções religiosas exteriores, elas não vão alterar de improviso os impulsos do coração, a menos que a gente, aos poucos, vai construindo essa fortaleza de luz, aí, a pouco, nós vamos conseguindo esse nosso aprimoramento, né? Nós vemos que, no caso, quando ele solicitando, né, essa superação de si mesmo, compreendendo as suas fraquezas, ele recebe o apoio do plano espiritual, da colônia espiritual que ele estava vinculado, e reencarna com essa programação de ser médium. No momento em que isso acontece, esse espírito, né, esse reencarnante, vai estar recebendo a assistência do plano espiritual para que ele seja bem-sucedido. Afinal, ele vem com uma requisição de trabalho que não visa simplesmente a própria melhora, mas aquelas a quem ainda ele vai servir nos dois planos da vida, né? Então, não é, nós vamos dizer que ele tem uma proteção especial, mas quanto mais, como diz aqui, ele se dedica ao bem,
mais ele vai trazer afetos, mais ele vai ter condições, ter instrumentos, ferramentas para poder lidar com esses momentos de fraqueza. E, finalmente, né, no livro tá ainda Vida e Sexo em torno do sexo, né, o Emmanuel nos fala que o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. O que ele exige é educação e controle. O que a mentora, a benfeitora Joana de Ângeles nos fala no livro Constelação Familiar também, no capítulo 15, quando ela fala sobre educação sexual. Então, nós estamos falando, dando essas referências para que vocês consultem, né, para que vocês leiam. E, nesse caso, a benfeitora Joana de Ângeles fala a respeito dessa educação que deve ser dada na família, dos valores que devem ser transmitidos aos nossos filhos, àqueles que nós temos qualquer tipo de compromisso com a educação. E é bem o que Emmanuel fala aqui, exige educação e controle. E, por fim, ele diz que sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E, por consequência, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expresse. Nesse caso, nós vemos que a resolução do médium Jonas, conhecendo essas suas fraquezas e tentando, assim, por exemplo, se superar e tentando realmente realizar um aprendizado partindo de uma experiência diferente de vida, é muito louvável. E, nesse caso, se ele continuar fiel, ou nós mesmos que realizamos esses compromissos, mesmo que estejamos numa convivência harmônica, numa convivência equilibrada, né, como se diz, de sexo, aonde nós não estamos buscando libertinagem ou promiscuidade, mas sim essa realização íntima e emocional, é dessa forma que nós devemos ver este instrumento que nós recebemos da divindade para que nós tenhamos oportunidade de reencarnação. Obrigada, Jussara, pelas suas considerações, reflexões importantes a respeito desse tema que, infelizmente, hoje em dia a gente parece que vê cada vez mais a sexualidade precoce, né, a vulgaridade, a falta da educação. Enquanto você falava, eu pensava, antigamente, não muito antigamente, o sexo era um tabu, né? Não se falava sobre entre pais e filhos, não havia essa consciência da importância da educação sexual e que, como você muito bem disse, o pecado, né, digamos assim, não está no fato, na coisa, né, vamos dizer, no sexo ou no dinheiro, mas no uso que fazemos dele. Então, muito obrigada pelas suas orientações e que possamos procurar nessas obras que você nos deu aí as referências. João, agora, meu querido, a palavra está contigo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gi. Boa noite, Ju. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui novamente. E então viramos a página aqui. Vamos falar de um assunto completamente diferente, mas que é um assunto muito importante nesse capítulo. Como vocês se lembram, no último capítulo, para vocês que acompanham semanalmente nossos estudos, Ricardo é levado a uma reunião mediúnica, se comunica e a comunicação é como a gente tem muitas vezes, para aqueles que participam da reunião mediúnica, o espírito parece que saiu como entrou, sem nenhuma mudança. Mas Manuel Filomeno de Miranda nos explica que começa o capítulo dizendo que ele passa a experimentar sensações agradáveis. E o mergulho nos fluidos salutares do médium proporciona uma rápida desintoxicação. Então, o que é isso? O que é esse choque vibratório? Ou, mais conhecido no meio espírita como choque anímico. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos fala
que a função das comunicações dos espíritos sofredores tem como finalidade primordial seu contato com o fluido animalizado do médium para que ocorra o chamado choque anímico. Fluido animalizado, Kardec usa essa expressão no livro na Gênesis, fluido animalizado ou animal, porque quando o espírito se acopla ao médium para o fenômeno da psicofonia ou psicografia, recebe uma carga de energia animalizada, o fluido vital, que lhe produz um choque. Então, esse choque vibratório aturde o espírito, afeta o espírito. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda também, no capítulo 11, ele compara o choque anímico com a terapia de eletrochoque, que os espíritos que se imantam aos obsediados através da carga de eletricidade que recebe, que é aplicada a pacientes mentais, eles são deslocados com uma certa violência dos seus hospedeiros, ou seja, do obsediado. Então, no choque anímico, se colhe resultados equivalentes. O médium, pelo perispírito, absorve as energias dos espíritos que se comunicam e que, no caso, estão em sofrimento, perturbação, em desespero, e que, de imediato, experimentam uma sensação de melhora, porque se diminui a carga vibratória que é prejudicial a eles. Então, trazido o espírito rebelde, nesse caso Ricardo, o perispírito do médium lhe transmite uma alta carga fluídica animal que, bem comandada, o faz ficar um pouco desbalanceado e, com isso, quebra algumas algemas e o faz mudar a maneira de pensar. Então, ele continua nos dizendo que podemos considerar o médium como um imã e os espíritos em determinada faixa vibratória na condição de limalha de ferro, que sofrem atração e depois de se fixarem permanecem por algum tempo com a imantação de que foram objeto. E sob essa ação, a teimosia rebelde, a maldade ostensiva e o ódio diminuem, permitindo que um certo receio se instale no sentimento do espírito, tornando-se então maleáveis às orientações e mais acessíveis à condução do bem. Manuel Filomeno de Miranda faz aqui uma comparação muito interessante, qual ocorre na Terra quando os delinquentes, ladrões, assaltantes, sob a ação da polícia, lhes inspira mais respeito do que alguém honrável falando com eles sobre uma personalidade, tentando argumentar com eles. Então, o espírito comunicante consegue depois dormir para o necessário reequilíbrio do perispírito. Essas técnicas de choque, através das vibrações dissolventes que atuam no espírito, de dentro para fora, pelo despertar da consciência, e de fora para dentro, desregulando a construção física, ou seja, o perispírito da aparência que lhe foi colocada. Em outro livro, na Trilhas da Libertação, no capítulo A Luta Prossegue, também de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos diz que o perispírito do médium encarnado absorve essa parte de energia cristalizada e a diminui no espírito. E o espírito, por sua vez, recebe um choque de fluido animal que tem a finalidade de abalar as camadas sucessivas de ideias absorvidas e nele condensadas. A gente lembra que ele menciona aqui no capítulo, mais à frente, que Ricardo se desabituara a um clima psíquico de paz monoideado pela fúria que o assaltava, ou seja, entra em monoideia e só pensa no processo obsessivo que ele está focado. Quando um espírito de baixo teor mental se comunica, continua Filomeno,
mesmo que não seja convenientemente atendido, ou seja, que não se veja do lado dos encarnados o efeito imediato no espírito, o referido choque do fluido animal acaba produzindo uma alteração vibratória que melhora a condição psíquica e o predispõe a um despertamento. Isso, e no caso, então, daqueles que tiveram desencarnação violenta, os que tiveram acidentes, ou em guerras, ou suicidas, por serem portadores de altas doses de energia vital, descarregam essas energias no médium, que absorve, às vezes com pesadas cargas de mal-estar, de indisposição, e até mesmo alguns distúrbios, mas que depois eliminam essas vibrações e beneficiam o comunicante que se sente melhor. Por fim, no livro Qualidade na Prática Mediúnica, na questão 93, Miranda nos fala que o que acontece normalmente é que o espírito é trazido para um novo diálogo em situação de maior lucidez, como nós vamos ver mais para frente em outro capítulo. Como o choque anímico tem um efeito retardado, a semelhança de alguns medicamentos cujos benefícios só aparecem no organismo mais tarde, somente numa sessão posterior o doutrinador pode constatar-lhe os resultados. É importante a gente lembrar sempre isso, aqueles que participam de reuniões mediúnicas, porque todo o trabalho, todas as comunicações, mesmo aquelas que parecem para os participantes que foi um trabalho infrutífero e que o espírito não se beneficiou da conversa, que o espírito saiu do mesmo jeito que entrou, o choque mediúnico, as palavras que vão ficar na mente do espírito e os outros espíritos que estão sendo trazidos ao mesmo tempo e que assistem à comunicação vão ser beneficiados. Algumas vezes, a Miranda nos diz que o espírito sai desse contato magnético do médium com a única intenção de voltar à sua vítima. E que algumas vezes consegue. A gente vê que, nesse caso, Ricardo saiu com a intenção de voltar a obsediar, a perturbar a Lucinda. Porém, em alguns outros casos, o resultado é diferente. O que acontece é que o espírito parece um balão esvaziado, que ele tomba, dorme e sonha. Faz então uma catarse do inconsciente e depois do qual passa a assumir um comportamento íntimo controvertido e até paradoxal. Ele se revolta com a interferência, mas ao mesmo tempo, com novas reflexões que trazem argumentos e ideias que lhe alcançam, ele constata o poder de Deus e das forças do bem, que são muito superiores às suas e às dos seus parceiros. Então, nesse conflito, ele é normalmente trazido para uma nova incorporação mediúnica, um novo choque fluídico, e nessa segunda comunicação, normalmente, ele se tende a apresentar mais lúcido e mais conciliador. Então, essa é a explicação que Manuel Filomeno de Miranda nos traz do choque anímico. A gente gostaria também de abordar a parte que Miranda nos fala do amor e da relevante posição espiritual de Dona Angélica, genitora da vítima, tanto quanto da ternura e afeição de Roberto, o marido, que formam uma proteção que defendiam Julinda dos dardos mentais do adversário invisível. A gente sempre comenta da importância da prece, da eficácia da prece, e às vezes a gente não entende direito qual a utilidade e por que funciona. Se vocês lembram do livro Entre a Terra e o Céu, toda a história do livro começa com uma prece refratada, que Evelina manda para sua mãe, que no momento estava obsediando sua madrasta. A prece não atinge a sua mãe, mas atinge
os mentores espirituais e protetores da família que a levam até os trabalhadores que podem atuar na proteção da família, e por aí se desenvolve o livro. Então, é sempre importante a gente lembrar a importância da prece, a prece que às vezes a gente acha que não faz efeito nenhum nos nossos entes queridos, que a gente ora por eles dia após dia e não vemos mudanças no comportamento, não vemos mudanças nas atitudes. Uma prece nunca se perde. Ela fica guardada, ela fica sempre pronta para quando o espírito tem alguma abertura, ela passa a fazer efeito. Então, lembremos sempre da importância da prece. Voltando a Ricardo, ele entra então em conflitos internos, porque ele havia se desabituado desse clima psíquico de paz, porque ele estava com essa fúria que o assaltava. E aí os conflitos dele começam a ser porque ele identifica que essa ajuda divina atua em favor da Julinda e dele próprio, mas de uma forma diferente do que ele desejava. De novo, os espíritos que se comunicam em reuniões mediúnicas muitas vezes entendem essa ajuda que estamos oferecendo a eles, mas não identificam essa ajuda como sendo de benefício a eles. Eles acham, às vezes, que os integrantes da reunião mediúnica estão querendo proteger o que eles chamam de os obsediados, que são os culpados pelas aflições que eles estão passando. Então, ele vai, por meio desses conflitos internos que ele vai passando, ele vai abrir a oportunidade para o mentor de novamente o conduzi-lo à psicofonia, que vai ser uma catarse, como ele fala, Miranda, aqui, catarse inconsciente, com vistas a uma futura liberação psicoterápica que estava então sendo programada. Vamos passar então a falar um pouco da importância dos trabalhadores numa reunião mediúnica. Miranda nos fala, no fim do capítulo, da importância da preparação dos trabalhadores, que os membros deveriam se conscientizar da significação e da gravidade do cometimento. Ele recomenda, inclusive, um repouso ao cair da tarde, que antecede o compromisso, ou chegar um pouco, dormir uma boa noite na noite de véspera, o maior número possível de horas, para prevenir desgaste das forças, tentar entrar em sintonia, manter pensamentos elevados para poder entrar em sintonia com o ambiente espiritual do trabalho mediúnico. O livro Desobsessão, de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, ele nos recomenda no capítulo 4 que pelo menos durante alguns minutos, horas antes do trabalho, seja qual for a posição que nós ocupemos na reunião mediúnica, que se dediquem os companheiros de serviço à prece e à meditação, no próprio lar ou em algum lugar que eles possam entrar um pouco em isolamento. Ele nos diz para ligar as tomadas do pensamento para o alto, para nos retirar das vulgaridades do terra a terra e orar, buscando inspiração da vida maior. Ele nos aconselha a refletir em breve tempo, que assim estaremos em contato, embora ligeiro, com os irmãos domiciliados no mundo espiritual, para onde todos nós iremos um dia, e antecipar o cultivo da simpatia e do respeito, da compaixão produtiva e da bondade operosa para com todos aqueles que perderam o corpo físico sem a desejada maturação espiritual, e que dessa forma
estaremos caminhando para a colaboração digna com os benfeitores desencarnados, que são os legítimos ministradores do bem. Então, aí ele nos aconselha, isso todos são conselhos para antes da reunião e depois da reunião. Seria então ideal que os cooperadores encarnados, quando acabassem os trabalhos, tentassem se manter no clima psíquico que tiveram durante a reunião, meditando no que ouviram, no que aprenderam, tentando digerir mentalmente as comunicações, tentando incorporar aos hábitos as lições recebidas, que essas lições serão sempre positivas e ajudam a contribuir para que se melhorem moralmente em prosseguir a ação edificante. Por que esses conselhos? Porque normalmente o que acontece? A gente sai da reunião mediúnica e primeiro já sai conversando com os outros membros de assuntos que não dizem respeito à edificação mental, assuntos do dia a dia, dos problemas, o que vai fazer agora, ou então onde vamos jantar, o que vamos se preparar, e a recomendação para podermos receber o benefício da participação de uma reunião mediúnica e, mais importante, poder continuar servindo de instrumento para os mentores, talvez quando formos entrar em repouso através do sono, na noite imediata, nas noites seguintes, se conseguimos manter essas vibrações elevadas, conseguiremos continuar a servir de instrumentos para a continuação dos trabalhos, talvez em nosso sono. Então, eles comentam, o Bezerra comenta aqui dos problemas das distrações do dia a dia, seja através na época do livro, do advento da televisão, hoje em dia as mídias sociais, imediatamente, quando acaba a mediúnica, a primeira coisa que a gente faz é olhar o telefone para ver as mensagens que recebemos, as últimas notícias, fofocas ou necessidades que temos, e com isso facilmente perdemos o contato com os mentores que tanto nos ajudaram nessa reunião mediúnica que acabamos de sair. Então, a importância da oração, a importância da preparação para a reunião mediúnica, de entrar em processos de conexão com os mentores espirituais, nos preparando para o trabalho e, depois da reunião, manter o nível vibratório, tentando nos prevenir contra as distrações que nos atraem hoje e tentando continuar a serviço do trabalho que começamos, que começa, como dizem os mentores, começa muito antes de chegarmos ao centro espírita e continua muito depois de terminarmos a reunião. Os mentores continuam trabalhando, os espíritos continuam sendo assistidos e nós podemos continuar a ser trabalhadores, talvez no nosso sono, talvez em conexão contínua com os mentores, com os diretores das reuniões. Então, esse seria o nosso aprofundamento de hoje. Agradecemos a oportunidade, desejamos a todos uma semana de muita luz e paz. Obrigada, João. Muito oportunas as suas considerações. E enquanto você falava também, lembrei, né, da orientação dos mentores, que nós somos médiums, seja de sustentação, seja de incorporação, seja médium passista, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas vezes a gente se esquece disso e apenas cuida dos pensamentos, dos hábitos, da comida, 24 horas antes da reunião mediúnica. E a gente sabe que a proposta
é que a gente faça essa mudança, né, íntima, para que cada vez mais sejamos instrumentos melhores, mais afinados nesse conceito que é a mediunidade. Então, queridos amigos, muito obrigada pela participação, pela presença. Mais uma vez, obrigada a Jussara e ao João, que nos conduziram também nos aprofundamentos deste capítulo. Fazemos votos de muita paz e até a semana que vem.